Como é bom louvar, né? Ouve aí, a poder no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos Te agradecer porque o Senhor nos permite mais uma vez podermos louvar, Senhor, o Teu nome e poder meditar na Tua palavra esta noite. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada um que já se encontra conosco, Senhor Deus, e o Senhor continue a cuidar de nós e a tratar de tudo aquilo, Senhor Deus, que é necessário para que possamos Te compreender cada vez mais e cumprir a Tua vontade. Fala, Senhor, nós conosco essa noite, para que possamos, Senhor Deus, despertar, Senhor Deus, se por acaso estejamos, Senhor Deus, adormecidos, em relação à Tua graça, ao Teu amor e à Tua misericórdia. Ó Senhor Deus, e continue a suprir as necessidades de cada um, a cuidar de cada um. Seja com cada um, Senhor Deus, que está agora conosco, aqueles que estarão posteriormente conosco, Senhor Deus, aqueles que chegarão durante o decorrer do culto, Senhor Deus, que a cada momento possamos Te agradecer por tudo que o Senhor é. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor Deus. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor e, Senhor Deus, eu Te peço também, em nome de Jesus, o Teu Filho, que o Senhor fale conosco e tenha liberdade, Senhor Deus, de agir em nosso viver, falando com cada um de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse nome que está acima de todo nome, não é? Que nos convida a poder caminhar e crescer cada vez mais para a glória do nome dEle, não é? A glória de Deus o Pai. Maravilhoso poder eu e você entendermos isso. E por mais que as coisas se agitem, por mais que as coisas fiquem parecendo fora do controle, não tenha medo. Confie no Senhor. Não tema. Como diz o louvor que estaremos agora compartilhando, né? E também aí você comigo aqui, né? Louvando ao Senhor. Então, nada temerei. O Senhor está conosco. Não é? Não temos que temer, vamos ouvir e, na verdade, louvar juntos. Não é? Você aí, eu aqui, não é? Nós unidos através da tecnologia. Mas se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor virará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se
o meu coração sente que é o fim. Eu vou manter com os olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor e sempre cuidará de mim. Ouve aí. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. É isso que ele deseja, né? Descansar, confiar. Voltou vazio. Eu creio que hoje é um ambiente que Deus vai operar milagres. Amém. Você acredita nisso? Glória a Deus. Que não são as circunstâncias que alteram as promessas de Deus na sua vida. Verdade. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus e declarasse essa verdade. Cante. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram mais. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão Passar, mas o meu Deus não falhará. levante a sua voz. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Descanse no Senhor, não é? Confie nele e descanse nele, porque o mais ele sempre vai fazer, não é? Confie nele o tempo todo. Entenda que o amor dele cuida, não é? Porque ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Não há nada que ele não possa fazer. Basta apenas confiar, não é? Confiar no Senhor, confiar na sua palavra, não é? E esse poderoso Deus te convida a ouvir essa canção. Eu te convido a ouvir essa canção e depois estaremos meditando na palavra dessa noite. Do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, a partir do verso 23. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado, Senhor, no trono e ao Cordeiro seja o louvor.
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele quer te levar além. Não sei como você está vivendo hoje. Ele quer nos levar além. Além desse nosso relacionamento superficial com Ele, em primeiro lugar, Ele quer nos levar realmente a um nível mais profundo. Permita Ele te levar hoje, se você ainda não chegou lá. Contigo, ó Senhor, leva-me, leva-me. Ouve? Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, Jesus. Mais do teu poder, Senhor, mais do teu poder, meu Deus. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, eu quero beber. É o poderoso Deus que te convida hoje a isso. Relacionamento íntimo. Nos convida a isso essa noite. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber dos teus rios, fontes de águas vivas. Só tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor, rio de vida, rio de força. Tu és a fonte, Senhor, rio que lava o meu interior. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. E é justamente na fonte que devemos buscar vida e buscar vida com abundância. É justamente naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar, não é? que nos convida a termos um relacionamento íntimo com Ele. Essa noite nós vamos meditar no texto de Mateus capítulo 8, que nos convida a refletir e a pensar em tudo o que é necessário para termos plena confiança e plena certeza que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que Ele está conosco por onde quer que andemos, e não importa, Ele sempre está presente.
Por isso somos convidados a entender esse chamado maravilhoso, esse chamado restaurador, não é? Que faz milagres acontecer, que nos convida a termos uma vida de intimidade com Ele o tempo todo. Então, Mateus capítulo 8, não é? Vamos entender isso, dessa presença santa e poderosa, daquele que é capaz de fazer, não é, coisas que eu e você nem podemos imaginar. Nem podemos imaginar. Deus, ele está acima de todas as coisas. E ao enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós tão pecadores, e caminhar conosco, né, nessa terra, nessa vida, não naquele privilégio que os discípulos tiveram, não é, de estar com Jesus ao seu lado, mas de entender que a caminhada com Ele é preciosa. É preciosa. Então, vamos olhar para Mateus capítulo 8, 23 a 27, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, somos gratos porque vamos meditar na Tua Palavra. E mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações, atingindo, Senhor Deus, talvez regiões e áreas da nossa vida onde jamais, Senhor Deus, ninguém penetrou ou alguém possa ter penetrado. Mas o Senhor é poderoso, conhece, Senhor Deus, as intenções do nosso pensamento, do nosso coração. Então sonda-nos essa noite, para que possamos confiar em Ti plenamente. E que haja, Senhor Deus, salvação, que haja retorno, que haja transformação, que haja arrependimento, que haja mudança de vida. Que haja, Senhor Deus, certeza que o Senhor é conosco por onde quer que andemos. Muito obrigado. Seja, Pai, com cada um, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto traz algumas nuances interessantes, porque ele é apresentado aqui no Evangelho de Mateus capítulo 8, também é apresentado no capítulo 4 de Marcos e no capítulo 8 de Lucas. Então este milagre revela de uma forma maravilhosa, não é? A capacidade daquele que foi o agente da criação, não é? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe existiria. Lembra do texto lá que fala isso? Então somente aquele que foi o criador de todas as coisas, o instrumento da criação de todas as coisas, aquele que tudo passa por ele, que tem o poder de controlar, não é? Nada demais para aquele que é o Senhor de todas as coisas do céu e da terra. Então Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Mas antes de Jesus acalmar essa tempestade, antes de acontecer essa passagem para o outro lado, o que acontece? Algumas coisas acontecem antes da viagem. Quase no fim do dia, Jesus está ali, né, pela primeira vez, pregou a multidões, né, em parábolas. E ele disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. E a direção indicada era a margem leste, né, do Mar da Galileia, um grande lago, né? E aí, conhecido como Mar da Galileia. E enquanto o barco estava sendo preparado para ir levar os discípulos, aparece um escriba. Né? Aparece um escriba. E na narrativa, né, do Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 8, Mateus, a partir do verso 18 de Mateus 8, aparece um escriba aqui, né, e disse: Mestre, seguir-te-ei. Simples assim. Para onde quer que tu fores? Né? Até aquele momento ali, poucos homens, né, pertencentes à classe dominante, a classe política e social dominante, estavam ali se oferecendo para seguir Jesus. E de repente aparece um homem importante para seguir Jesus.
Mas Jesus não está preocupado com a política. Jesus não está preocupado com a aprovação de oficiais, de pessoas importantes. Jesus está focado na sua missão de vir buscar e salvar o que se havia perdido. Então, na mente de outra pessoa, ter uma pessoa influente ao seu lado seria maravilhoso, não é? Na mente de outra pessoa seria maravilhoso ter alguém influente, alguém como um escriba, alguém importante no meio político, conhecido de todos, né? E bem aceito no meio de todos. Seria uma aceitação imediata. Faz parte da minha equipe. Entra na minha equipe. Não é? Mas uma coisa que nós precisamos ter um pouco de cuidado é quem nós colocamos na nossa equipe. Jesus, conhecedor de todas as coisas, da mente e do coração, dos pensamentos daquelas pessoas ali, sabia o coração daquele homem. E ele sabia o coração de quem ele escolhia. E em vez de aceitar esse homem, Jesus chama pesqueiros, pescadores, pessoas simples do povo, para caminhar com ele, para aprender com ele e crescer junto com ele. E aí, Jesus ele convida pessoas, sim, de classes sociais diferentes, lógico que sim, mas pessoas de coração simples, não pessoas com interesse para estar ao lado do mestre. Nada disso. Jesus escolhe os seus 12, sabendo de quem era cada um deles, certo? Jesus conhecia intimamente o coração daquele escriba. Não é? O verso 18, vendo Jesus muita gente, né? Jesus sai pregando, então se aproxima dele, o verso 19, um escriba, mestre, vou te seguir. Mas Jesus respondeu, a raposa tem seus covis e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é? Esse é reprovado. Esse é o primeiro reprovado. Jesus conhecia o caráter daquele homem. Jesus conhece o seu caráter e o meu caráter. Jesus sabe quem ele coloca no seu barco. Ele sabe quem ele coloca no seu barco. Jesus sabe quem ele coloca na sua equipe. Ah, você vai falar, mas ele escolheu Judas. Sim, havia um propósito na escolha de Judas, certo? Havia um propósito na escolha de Judas. E Judas poderia ser qualquer um deles ali, certo? Então, nesse caso, Jesus, ele, sem interferir em sentimentos, sem ofender ninguém, não é? Recusa aquele homem. Sem ser abrupto, sem ser violento, sem magoar ninguém, não é? Simplesmente Jesus fala, olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Está a fim de me seguir? Doutor da lei. Está a fim de me seguir? Homem conhecido e bem visto na sociedade e na política da cidade. Está a fim de me seguir? Porque eu não tenho aonde dormir. Eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Interessante ele falar isso. Depois, na sequência, acontece algo maravilhoso, né? Como Jesus não possuía moradia fixa até então, não é? Mas dirigia-se para onde quer que a sua missão levasse, não é? O dever o chamasse, ele iria para aquele lugar, certo? Ele passava, sim, alguns momentos na casa de um, na casa de outro, né? Mas ele diz, eu não tenho onde repousar a minha cabeça, não tenho onde morar. E aparece outro homem. Aparece outro homem, certo? No verso 21 de Mateus 8 está escrito, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permita aí primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. É outro que é reprovado. É outro que é reprovado. Vou te seguir, Senhor Deus, mas deixa eu ir lá, primeiro sepultar os mortos, não é? E aí, sepultar primeiro o meu pai. E Jesus fala assim, peraí, deixa os mortos cuidar dos seus mortos. Você quer me seguir? Me segue. Segue. Não é? Se quer seguir, me segue. Esse também é reprovado, certo? Embora a evidência aqui não seja do pai estar morto ainda, né? Mas ele está dando uma desculpa. Já falamos sobre isso em outros momentos. Ele está dando uma desculpa, certo? E aí, existe um terceiro exemplo. O homem que desejava tornar-se discípulo do Senhor pediu para, antes de assumir seus deveres, né, ir à sua casa, despedir da sua família, dos seus amigos. A resposta de Jesus tornou-se proverbial, né?
na vida da literatura que vivemos aqui. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não é apto. Pelo registro de Mateus, nós vamos perceber que os 2 primeiros candidatos a discípulos se ofereceram a Jesus, estando ele na praia ou no barco, pronto para iniciar a sua viagem com seus discípulos para a outra margem, né? Atravessando o lago. Lucas coloca esses 2 incidentes numa relação diferente e acrescenta, não é? Acrescenta a oferta do escriba, do homem que primeiro desejava enterrar o pai e do homem que pretendia ir à casa e depois retornar a Cristo. Os 3 casos podem ser perfeitamente considerados como pura desculpa para seguir Jesus. Pura desculpa para seguir Jesus. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Né? Então, a narrativa de Mateus e a narrativa de Lucas vai nos apresentar isso. Pessoas se apresentando a Jesus, mas com desculpas. Pessoas se apresentando para seguir Jesus, mas com desculpas. Com desculpas. O primeiro, lógico, que queria mais era fazer parte do movimento. Não basta querer fazer parte do movimento, não basta querer estar no meio, tem que pertencer ao verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de poder e graça. Então Jesus vê uma multidão de pessoas e prega para essa multidão de pessoas. E nesse pregar de multidão de pessoas, não é? Algumas pessoas começam a se aproximar, porque Jesus chamava a atenção. Ele continua chamando a atenção. Ele continua convidando para que se aproximem dele. E aí, logo depois acontece algo inesperado. Os discípulos vão e aquele que falou que não tinha onde repousar a cabeça, lembra? Ele fala isso aqui para o escriba, não é? Ele fala isso para ele. Mas Jesus respondeu, verso 20 de Mateus 8, a raposa tem seus covis e as árvores do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele que, pelo meio do qual o universo foi criado, o mundo foi criado, você e eu recebemos vida, não é? E aí, os discípulos estão ali, como diz aí a partir do verso 23, e vem uma grande tempestade. E Jesus está dormindo. Aquele que diz que onde não tinha reclinar a cabeça, está no travesseiro, como diz o Evangelho de Marcos, repousando a sua cabeça para descansar. Jesus está cansado fisicamente. Não é que ele não esteja presente, ele está descansando, seu corpo está cansado, físico cansado. Não é? Então, é maravilhoso entender isso, que Jesus, como eu sempre costumo dizer, é o exemplo perfeito do ser humano, que também se cansa fisicamente falando. E os discípulos partem para o outro lado, não é? Confiados. Jesus dá essa ordem para que eles partam lá para o outro lado, né? Vai para outra banda. Jesus manda os discípulos irem para o outro lado, vão para o outro lado. E aí ele está fadigado, cansado fisicamente, exausto, seu corpo está cansado, como todo ser humano, certo? Sem alimento, sentia fome, sentia sede, como qualquer ser humano, certo? Você é ser humano. E o fato de estar dormindo em meio à tempestade, já muito falado, já muito anunciado, já muito falado em tantos sermões. O fato de Jesus estar calmamente dormindo em meio a uma tempestade tem que nos chamar a atenção. No meio do tumulto, ele é a calmaria. No meio da tempestade, ele é a paz. No meio das circunstâncias, ele é a resposta. Isso que ele é. Ele é tudo. Ele é tudo. Nós não encontramos referência igual. Não encontramos. Jamais encontraremos, não há outro nome como o nome de Cristo. Por isso que não temos que temer nada, certo? Não temos que temer nada. O cenário é interessante. Enquanto Jesus dorme, aqueles homens que sabiam nadar, conheciam o vento, sabia as correntezas, conhecia tudo, estão atemorizados.
atemorizados, com medo. Quantas e quantas vezes nos sentimos amedrontados por causa das circunstâncias que nos rodeiam, sabe? Quantas e quantas vezes eu e você ficamos preocupados por causa das tempestades da vida? Ficamos preocupados por causa da tempestade da vida? Tudo indica que era exatamente o cenário para que não houvesse medo. Talvez medo, mas não apavoramento. Senhor, nós vamos perecer. Eles dizem aqui no verso 25. Eles estão apavorados. Estavam acostumados com aquilo ali. As circunstâncias da vida. Como sempre lembramos, o sol brilha sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. E o Senhor te convida e me convida a confiar nele. Precisamos entender que por mais que haja fúria na tempestade, o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, o agente da criação de todas as coisas foram feitas por intermédio dele, lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. Está presente, como estava presente aqui no barco com eles. Com eles. Os discípulos estavam aterrorizados e estavam acostumados. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Socorre-nos. Nós vamos perecer, Senhor. Quantas vezes as pessoas não conseguem entender que aquele que tem o poder de acalmar toda e qualquer circunstância está presente. A voz que acalma o mar, que faz milagre acontecer, está presente. Está presente. Não há nenhum problema em pedir, Senhor, salva-nos. Clamar ao Senhor. Mas calma. Tenha calma. Calma. Jesus pergunta a eles no verso 26, por que sois tão tímidos? Homens de pequena fé. Jesus não está criticando o medo. O medo, às vezes, nos salva de muito problema, né? Faz parte o medo. Mas essa voz que traz coragem, essa voz que nos encoraja, essa voz que, quando fala, tudo obedece, diz o seguinte, por que vocês estão aí de tão pequena fé, a fé tão pequena? Por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Salva-nos, Senhor, vamos sucumbir, salva-nos, Senhor. Por que isso? Certo? Se levanta uma grande tempestade, como várias vezes acontece na sua vida e na minha vida. E o interessante é que aquele que levanta a sua voz, com poder e graça, não é? Repreende o vento e se faz grande bonança. Ele repreende o vento e o mar e tudo se acalma. Talvez a sua vida hoje possa estar no meio de uma tempestade e você precisa chegar do outro lado, e você vai chegar em nome de Jesus. Precisa fortalecer a sua fé. Talvez você precise entender, como ele diz aqui, por que tão pouca fé, pequena fé, tão pequena, tão reduzida, não é? Por que essa fé tão pequena? Por que esse apavoramento todo? Jesus desperta, certo? Quando foi chamado pelos seus discípulos. Não que ele esteja dormindo agora, não é? Ele estava ali realmente presente, fisicamente presente. E os seus discípulos chamam e ele imediatamente se levanta. Mestre, não te importa que pereçamos? Isso está registrado lá em Marcos capítulo 4, verso 38. E aqui, nós salva-nos, Senhor, salva-nos, vamos perecer em Mateus. Como que você se encontra? Nesta mesma hora, nesse exato momento, o Senhor te conhece a tua história, conhece tudo que está acontecendo contigo. E uma coisa é certa, a primeira coisa que Ele quer te dar é fé. A primeira coisa que Ele quer nos dar é fé. Para saber que Ele tem todo o poder e tem todo o controle. Exatamente como aconteceu aqui com os discípulos, naquela tempestade, Ele quer fazer com a sua vida e com a minha vida. Após acalmar aquela tempestade, porque a tempestade vai passar. Jesus perguntou ao seu discípulo, por que ficaram com tanto medo? Repare que Jesus, ele, mais uma vez lembrando, ele não está focado
tanto nesse medo, e sim na falta de fé. Ele repreende tudo e tudo se acalma. Não sei a tempestade que você possa estar passando, certo? Mas o questionamento principal é onde que está a fé de vocês? Onde que está a fé de vocês? Que nível de fé você tem aí? Não é? Onde que está a sua fé? Como que está a sua fé? Como que você se encontra agora? Não é? Como que está a sua mente, o seu coração? Como que está a sua trajetória? Certo? Lembrando aqui que esses homens tinham toda a experiência da vida em relação à tempestade, a vento, a ondas, não é? Eles estavam acostumados com tudo isso. Mas o questionamento principal de Jesus não é o medo. É onde que está a fé de vocês? Em que ela está firmada? O filho do homem que não tem onde reclinar a cabeça, que ele diz lá para o escriba, está com a cabeça reclinada em meio à tempestade. Ah, pastor Marcelo, mas ele é Deus, né? Alguns vão falar, ele é o Criador, o agente da criação, certo? E para ele está tudo bem, é todo poderoso, certo? Recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mas ele está ali como um ser humano, cansado, exausto, ensinando aos seus discípulos a terem coragem e levantarem em meio à tempestade e encarar as dificuldades. É isso que ele está nos ensinando. É isso que ele está nos ensinando. Nos convidando a confiar nele. O tempo todo nele. Lucas 8, 25 vai dizer o seguinte, olha só. Lucas 8, verso 25. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Onde está a fé de vocês? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e as ondas repreende e elas obedecem? Ou lhes obedece? É o mesmo que está com você agora aí. Que está comigo aqui. É o mesmo que nos conhece intimamente. E sabe das nossas fraquezas, dos nossos medos, dos nossos temores, mas quer nos dar fé. Fortalecer a nossa fé. Acalmar as tempestades. É isso que ele quer fazer. Então, após acalmar essa tempestade, Jesus não fica olhando a tempestade e repreendendo os seus discípulos. Jesus primeiro traz a solução. Já que eles não conseguem resolver, Jesus vem e resolve. Senhor, socorre-nos! Imediatamente ele desperta e vai lá e resolve. É essa certeza que ele quer te dar. Essa certeza que ele quer nos dar. E mais uma coisa, os discípulos estavam acostumados, o tempo podia virar, como virou, certo? Mas talvez na nossa trajetória, nós não sabemos o que vai acontecer do outro lado, ou até chegar lá. Até chegar na esquina, na rua, não sei. Nas circunstâncias familiares, no trabalho, na escola, onde for. No convívio social. Você com você mesmo, você com Deus. Nós não sabemos o que pode acontecer. Mas uma coisa é certa. O Senhor está conosco. Está com você. E é o foco principal da indagação de Jesus é onde está a fé de vocês? Onde se encontra a fé de vocês? Atemorizados e maravilhados com o que Jesus fez. Atemorizados e maravilhados com o que ele fez. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que fez tudo passar a existir. Tudo passa por ele. Primogênito de toda a criação, né? Tudo passa por ele. Que maravilha poder entender isso. Então quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus o nome dele. É Jesus. Meu amigo, né? Não tem a canção que diz? Meu Senhor, meu Salvador. É Ele, é Jesus. Busque-o. Busque-o. Chame por Ele, clame por Ele. Momento de angústia, momento de tribulação, momento de dúvida, momento de temor, clame por Ele. Clame por Ele. Ele não vai ficar, Ele não vai te deixar na tempestade sozinho. Ele não vai nos deixar na tempestade sozinho. Jesus estava dormindo enquanto a tempestade estava ali assolando a embarcação. Isso revela a sua humanidade. Sim.
Ele estava ali plenamente homem, no meio de homens. O verbo verdadeiro, o verbo encarnado, né? O verbo se fez carne, com as suas limitações físicas, comuns a qualquer ser humano, de cansaço, de fadiga, de estar abatido, cansado, né? Como talvez você está hoje aí, fadigado, cansado, fadigada, cansada, sem força, sem ânimo. E ele está aí, ó. Está aí, para acalmar a tua tempestade, para acalmar as nossas tempestades, para dizer o seguinte: aonde que está a tua fé? Onde que está a tua fé? Em quem ela está firmada? Em quem é? Quem é o alicerce da tua fé? Tem que ser Ele, o Senhor. Tem que ser Ele, o Senhor, o alicerce da sua e da minha fé. Ele nos é revelado, não é? Como aquele que acalma, que traz paz, tranquilidade. Esse milagre onde Jesus acalma a tempestade, que traz admiração, como Lucas aqui registra, né, aos seus discípulos, é o mesmo que pode acontecer na sua vida. Mas está tão complicado, está tão difícil. Mas calma, calma. Aonde que está a tua fé? Em quem ela está firmada? Não devemos temer as tempestades, elas vão vir. Vão vir. Não temos que temer as dificuldades, elas virão. Elas virão. Mas quando nós olhamos para Jesus, lembra de Pedro ali em um outro momento, né? Pedro em outro momento está ali no meio de uma tempestade também e de repente Jesus aparece. Deixa eu ir até contigo, se é tu mesmo. Vem, Jesus chama. Aí Pedro pisa nas águas e como fosse chão sólido. Mas bastou tirar o foco de Jesus que começou a submergir. Mantenha o teu foco em Cristo. Os discípulos deveriam saber de cor que Jesus está no barco com eles. E porque Jesus está no barco com eles não significa que não vai ter tempestade. Por Jesus estar com eles não significa que não ia ter problema. E olha que essa tempestade eles estão acostumados. Quantos ventos, quantos vendavais, quantas ondas gigantescas eles já enfrentaram sem Jesus estar ali com eles. Não é? Encarnado fisicamente ali com eles. Quantas e quantas tempestades? Quantas tempestades você já passou, quantas tempestades eu já passei, e hoje olhamos para trás e percebemos como que nós conseguimos vencer. Sabe como se consegue vencer? É entendendo a pergunta que Jesus faz aqui: aonde que está a fé de vocês? Onde que está a fé de vocês? Onde que está a fé? Aquele que ordena e tudo acontece. Tudo acontece. Uma pequena embarcação sacudida somos nós. Muitas vezes nos sentimos assim. Um pequeno barquinho no meio de um gigantesco oceano. Violento. Um vento impetuoso. E ele vem. Aonde que está a fé de vocês? Não é? Aonde? Em que está firmada a fé de vocês? Só na calmaria? Só no tudo bem? Só no tudo tranquilo? Não. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse isso. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu, não é, as Escrituras. Salmo 107 diz o seguinte, não é? Que é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam, da angústia. Levanta o seu porto, deixa chegar no porto seguro. Vamos lá, Salmo 107. Não é? Se cumpre essa palavra. Se cumpre essa palavra. Palavra maravilhosa. Se cumpre em Cristo. Aquele que está com você agora aí te conhece. Sabe quem você é. Sabe o que você está sentindo. E tudo o que está passando na sua mente. Não é? Salmo 107, 23 a 30 diz assim, ó: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento
tempestuoso. Ele levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfaleceu-lhes a vida. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os ouviu. Nas suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Se cumpre o Salmo 107 em Jesus. Que maravilha entender isso. Dá para você entender isso? É exatamente isso aqui que acontece na nossa vida. Onde está firmada a sua fé? Certo? Mais uma vez, o verso 28 ao verso 30 do Salmo 107. Então, na sua angústia, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele vai te ouvir e te livrar das suas tribulações. Está registrado aqui. Faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejo seguro ao porto. Jesus vai nos fazer chegar lá. Vai passar a tempestade. Pode ser que aconteça tempestades. Pode ser que haja tempestades. Mas acalma seu coração. Acalma seu coração. E confia nele. Por isso, não temos que duvidar daquele que acalma a tempestade. Aquele que fala, não é? E acontece. E acontece. E aí, os milagres registrados, não é? Interessante que é uma sequência de milagres em relação à natureza, em relação a espíritos malignos, em relação à enfermidade, tudo vai numa crescente para mostrar que o Messias, o Cristo, está conosco. Está conosco. E por mais que você se sinta um pequeno barquinho em meio a um revolto mar, vai passar. Vai passar. Se acalme, mas confie. Confie no Senhor. Confie nele. Onde está a vossa fé? Firmada em quem? Em quem está firmada a vossa fé? Então tudo se torna secundário. Sabe? Tudo se torna secundário. Porque naquele momento do milagre, eles ficam boquiabertos, admirados, não é? Possuídos de grande temor, como Lucas registra. De grande temor. E entender isso, não é? Que Ele está contigo no barco. Está contigo. Não somente nos momentos de tribulação, mas no momento de festa, de alegria. De alegria. Então não tema. Ele está contigo. Fique firme. Ele está com você e caminhando com você. Não é? E aí, lembrando do Salmo 23, lembra lá? Salmo 23, verso 4. Jesus acalma a tempestade, mesmo que você se sinta um pequeno barco, jogado para lá e para cá sem direção. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Ele disse isso. Então creia nisso. E o Salmo 23, verso 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Estás comigo. Você crê nisso? Você crê nisso? Firmemente nisto, na presença santa de Jesus Cristo, na presença daquele que veio para nos resgatar e nos mostrar como viver nessa terra para agradar a Deus. Então firme os seus passos, se você ainda não fez isso. Esteja ciente que Ele continua e continuará te convidando até que Ele volte. Até que Ele volte. Entenda o chamado amoroso do Senhor para humildemente se render. E entender que essa pergunta, não é? Por que vocês estão apavorados? Calma! Calma! Acalmem-se. Acalmem-se. Porque, mais uma vez o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Está comigo. Então, diante das adversidades, do sacudir de você para lá e para cá, de nós de lá para cá,
Creia nas promessas. Creia nas promessas. Até a consumação dos séculos, ele disse isso, lembra? Estarei com vocês, Mateus 28, verso 20. Eu estou e estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não podemos perder o foco. Não perca o foco. Firme-se, se você ainda não se firmou. Volte se você está longe. Se acerte se você está andando por caminhos errados. Mas entenda isso. Não é? Entenda isso. Perguntou Jesus mais uma vez, né? Por que vocês estão tão tímidos, homens de pequena fé? E Lucas resiste lá, onde que está a fé de vocês? Onde que está a fé de vocês? Então, como o Salmo 107 nos diz ali, por mais que venha tempestade, por mais que venha vendavais, ele fala, aquieta-te, aquietai-vos, lembra? E sabei que eu sou Deus. Confia nele, se você ainda não confia. Entrega o teu caminho a ele, se você ainda não entregou. Entrega os teus passos, as tuas decisões, o teu amanhã, mas a partir de hoje, se você ainda não fez isso. Entrega a ele. Acorde. É ele que quer te acordar. Desperta tu que dormes. É o Senhor que quer te acordar essa noite. Nos acordar, nos dar força, nos fortalecer, não é? Além dos olhos humanos, além do que se vê. Além do que se vê. Aonde está fixada a fé de vocês? É a pergunta que tem que ficar no ar. Então não se perturbe, né? Não se turbe o vosso coração. Jesus nos convida a lembrar isso. Certo? Creia nisso. Feche os teus olhos. E pense como você está agora, nesse mesmo lugar. Aí onde você está. Onde você está aí agora? Olha para você, para o seu coração, no íntimo de você. No íntimo de você. E entenda o chamado amoroso do Senhor. Entenda. Entenda que Ele te convida, não é, para um relacionamento íntimo com Ele. Enquanto estaremos orando aqui, esteja orando aí, clamando ao Senhor, para que Ele ouça a tua voz. Converse com Ele. Converse com Ele. Convide-o para perto. Chame para fazer parte da sua vida. Chame para Ele fazer parte dos seus relacionamentos, do seu caráter, do seu modo de ser. Esteja orando aí, intimamente falando com Deus. Todos necessitam de um amor perfeito. Esse amor perfeito se chama Jesus Cristo. Perdão e compaixão. Ele é a própria. Todos necessitam de graça e esperança. Favor imerecido. De um Deus que salva. Ele veio para fazer isso. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. A todos. Tem poder para salvar. Buscar-me-eis e me achareis, né? Busque. Autor da salvação. Busque. Jesus a morte venceu. Por você. Sobre a morte Por mim e por nós. Ele está com você aí. Sabe intimamente quem você é. Te conhece, me conhece, nos conhece. Me aceitas com meus medos. Ele te aceita. Falhas e temores. Enche meu Ele quer te encher de fé. a minha vida Entregue. pra seguir seus passos. Siga. Eu sou o caminho, ele disse. A ti eu me rendo. Renda-se a ele. Eu me rendo, eu me rendo. Proste-se, entregue-se, humildemente. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Como que você se encontra hoje? Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louve-o. Posso o mundo ver brilhar a
para a glória do Senhor Jesus. Então se entrega a Ele hoje. Volte se você está longe. E possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Em meio à tempestade, louve. Louve ao Senhor. Te louvarei. Não importa o que está acontecendo. Não importam as circunstâncias. Dá para entender? Adorarei Aonde está firmada a vossa fé? somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Ele está aí. Pertinho de você. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Sabe das suas lutas, das suas labutas, das suas derrotas, das suas vitórias. Me render e te adorar. Participa de tudo. Isso é verdade, meu Deus. Tudo que há em mim. Ofereça-se. Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu sei que é pouco, mas ainda Incomparável o sacrifício dele. Mas se renda hoje. se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Não vos chamo mais servo, mas amigos. Sabe, ele quer fazer parte da sua vida. Permita, enquanto é tempo. Porque talvez você está perdendo tempo, louvando outras coisas, adorando outras coisas. E a circunstância pode estar cegando você. Que a venda caia dos teus olhos hoje, em nome de Jesus. Seja liberto, liberta. Seja de medo, de temores, de pecados, de caminhos de morte, de falta de fé. não importam as Ele convida-nos a isso hoje, a viver vida e vida abundante. somente a ti, Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Somente a ti, Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de poder meditar na Tua Palavra e aprender com ela. E hoje, Senhor Deus, somos incomodados a focar a nossa fé em Ti, Autor e Consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor Deus, seja com cada pessoa que está ao alcance deste momento agora, Senhor, que estará depois de estar esse vídeo gravado, desta palavra gravada, desse culto, dessa mensagem gravada. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos estar com a nossa fé firmada na rocha. E aqueles que por acaso não estão, que possam firmar hoje. Ó Senhor, se já não fizeram isso, pela Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia, nos dê uma semana cheia de graça, Senhor, cheia de direcionamento, para que possamos viver esta vida, talvez em meio a tempestades, mas firmados em Ti. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor continue a nos orientar e nos guiar. Continue, Pai, a mostrar a Tua vontade sobre a vida de cada um de nós e que possamos ter a humildade de entender o Teu amor derramado lá na cruz através do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, muito obrigado. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, meu Deus, e quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não, não. Eu sei que Deus